Salve Maria Imaculada, que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de evangelização. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal Jean Maria Doutrina Católica, deixe sua curtida, seu like do que achou do vídeo, né? Deixe seu comentário aqui embaixo também do que achou do vídeo, é muito importante seu comentário para tá planejando mais vídeo para trazer aqui pro canal, né? Compartilhe esse vídeo, você também é um instrumento de evangelização, você também é missionário, você também prega a palavra quando simplesmente compartilha um vídeo ajudando a mais pessoas a ter acesso a essa obra de evangelização, consequentemente aproximando as pessoas de Deus e da salvação eterna. Aqui hoje, mais uma vez, vamos estar falando sobre o seguinte tema: teologia da libertação e esvaziamento da fé. Você que está assistindo esse vídeo, procura aqui no canal o primeiro vídeo, né? Aqui é o vídeo 2, o vídeo 1 está aqui no canal, já começando esse tema que é a continuidade. Na verdade, você procura o primeiro vídeo para você compreender, né, o que foi comentado lá, e aqui é uma continuidade. É um assunto muito extenso, é um assunto muito vasto, não tenho aqui a ideia de querer resolver, explicar tudo o que acontece, mas achei interessante, a ser produtivo, até mesmo pelos comentários dos primeiros vídeos, trazer aqui mais compreensão, porque é uma coisa que tem se filtrado na igreja, e aqui o canal ele é direcionado a combater as heresias para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Você que está na sua casa, pega aí a sua Bíblia e a gente vai à leitura de Romanos capítulo 12, versículo 1, e vou estar dando continuidade. Eu vos exorto, pois, irmão, pela misericórdia de Deus, a oferecer vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É esse vosso culto espiritual. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do Espírito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Você está com sua Bíblia? Beija aí a sua Bíblia e vamos estar dando continuidade. Pessoal, assim como eu comecei no vídeo 1, vou estar dando a continuidade no vídeo 2, com o tema teologia da libertação e esvaziamento da fé. A teologia da libertação tem sido mal infiltrado na igreja. Algumas fontes citadas no vídeo 1 vai ser necessário ser citada no vídeo 2 para que tenha uma compreensão também complementada. A teologia da libertação, Papa, o nosso emérito Bento XVI, né, que era cardeal Ratzinger, logo após Papa, ele escreveu um documento, o nome desse documento é Eu Vos Explico, e ele vai explicar que a teologia da libertação não é uma heresia, né? Na história da nossa igreja, durante toda a trajetória da nossa igreja, nós vemos que levantou heresias, mas a heresia sempre foi combatida, né? Deus foi levantando ali soldados santos, por exemplo, nos primeiros séculos, temos aí Santo Agostinho ali do primeiro século ao século IV, século V, ali que combateu diversas heresias, entre outros tantos e tantos santos, como Santo Afonso de Ligório, e ali uma heresia que se era levantada na igreja, ali era se combatida. Mas a teologia da libertação não é só uma heresia, mas é uma corrente de heresia que corrompe todos os dogmas da igreja, desvalorizando a fé, esvaziando a fé, corrompendo o sagrado, desvalorizando as coisas sagradas, tirando o sentido, tirando o valor ali essencial das coisas sagradas. Dando continuidade, a gente vai aprendendo e compreendendo mais aí a tentativa de lhe explicar e trazer esclarecimento sobre esse tema. Aqui nesse livro eu quero trabalhar com vocês também, né, lhe apresentar esse maravilhoso livro que vai lhe ajudar. É o livro do Frei Clodovil Boff. Frei Clodovil Boff é irmão de Leonardo Boff. Você que não conhece Leonardo Boff é um dos principais aí participantes que fez parte aí da teologia da libertação, um dos principais fundadores da teologia da libertação. Frei Clodovil Boff, que era irmão de Leonardo Boff, né? Ele relata aqui na página 3 do livro, você que tem um livro aqui, né, da editora Eclésia, né? Aqui na página 13 ele fala como Deus alcançou ele, como a graça do Espírito Santo alcançou ele, e é um relato interessante. Aqui na página 13 eu vou ler esse pequeno trecho para nosso entendimento. E foi nesse caldo eclesial, em meio a árdua resistência, para não ser arrasado pela ambiguidade teológica dessa correnteza moderna, mas para solidificar minha fé na sã doutrina católica, que por obra de misericórdia e providência
redescobri o texto do Frei Clodovil Boff, intitulado Na Teologia da Libertação, e volta ao fundamento. Fundamento réplica, escrito em 2007 e 2008. Ele fala assim: de modo semelhante aconteceu com Santa Edith Stein, ao concluir a leitura do livro da vida, Santa Teresa d'Ávila, quando termina a leitura desse texto, exclamei: aqui está a verdade. Uma nova rajada de luz irrompia meu intelecto e dava como uma machadada daqueles ramos naninhos que, já enfraquecido, havia se emaranhado na carne da minha fé. Impôs-se, por fim, a uma exigência: preciso encontrar este Frei ouvi-lo. Então aqui é um testemunho de um escrito, né? Então, entendendo aqui, não sei se você conhece a história de Santa Edith Stein, também conhecida como Santa Teresa Bendita da Cruz. Santa Teresa Bendita da Cruz foi uma judia, né? Então ali que tinha um intelecto fabuloso, uma inteligência extraordinária. Ela, durante um percurso na biblioteca, ela encontrou um livro de Santa Teresa d'Ávila, que é esse livrinho aqui, eu tenho um exemplar, o livro da vida. Então ali ela leu esse livro daqui, o livro da vida de Santa Teresa d'Ávila, em uma só noite. Vale destacar, né, que na editora Voz esse livro tem 400 páginas. Imagine o QI de intelecto, do raciocínio dessa mulher que leu o livro uma só noite, uma mulher inteligentíssima. E ali a experiência de Santa Edith Stein com o livro da vida de Santa Teresa d'Ávila, ela encontrou a verdade, ela teve um encontro com Deus, ela teve experiência com Deus naqueles relatos da Santa Teresa d'Ávila. Interessante, né? Santa Teresa Bendita da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, de Teresa para Teresa, o mistério de Deus. Então assim, da mesma maneira aqui, o Frei, ele relata a experiência dele. Ele fala: assim como Santa Teresa de Santa Edith Stein encontrou a verdade, encontrou o caminho para Deus no livro da Santa, o Frei Clodovil Boff, ele fala que ele encontrou ali a iluminação para o erro da teologia da libertação nesses escritos, nesse determinado escrito, não no livro que ele criou. Então ele vai e escreve esse livro. É um padre, então ele assim, ele escreve, ele é, como já citei, irmão de Leonardo Boff, um dos principais escritores da teologia de libertação. Ele também que participou da teologia de libertação. Você que quer se aprofundar no assunto, nada melhor do que o testemunho de um sacerdote, de um teólogo que participou, que viveu, e de repente ali, pela graça de Deus, assim como Santa Teresa Bendita da Cruz foi alcançada pela graça de Deus através de um livro de Santa Teresa d'Ávila, esse sacerdote foi alcançado também por um escrito, e aqui ele escreve esse livro aqui como um relato de como ele despertou na fé e vê o quão é errônea e terrível a teologia da libertação, que tem esvaziado a fé. Ele mesmo relata aqui: enfraquecidos e emaranhado a cerne da minha fé. Ou seja, a teologia da libertação, ela vai ali, ela vai destruindo a fé, ela vai diminuindo a fé, ela vai esvaziando a fé. Talvez faça parte, né? A gente encontra uma compreensão naquela passagem do Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 675, que fala que antes do final da vinda do Filho do Homem, né? Fala da parúzia, a igreja ia passar por uma tribulação, por um esvaziamento da fé, por uma prova, né? Então a teologia da libertação aí não é especificamente daquela profecia, mas é um testemunho de uma prova que temos vivido. Hoje a gente tem notado nas pregações da igreja, não a pregação que denuncia o pecado. Romanos capítulo 6, vamos por parte, né? O apóstolo São Paulo vai dizer que Romanos capítulo 6, versículo 23, vai dizer que o salário do pecado é a morte. Eclesiástico, no capítulo 23, no 23 do versículo 1, vai dizer que foge do pecado como quem foge de uma serpente, porque se tu se aproxima dela, ela pode te morder. Eclesiástico capítulo 7, versículo 8, vai dizer: não adicionei o segundo pecado, porque mesmo que por um só, não ficará sem ser impune. Profeta Isaías capítulo 59, versículo 2, diz que o pecado é uma barreira entre o homem e Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 4, vai dizer que ainda não tem resistido o pecado até o sangue. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. 1 João 3, 8 vai dizer que foge do pecado. Não, 1 João 3, 8 vai dizer que o pecado é do demônio. O pecado do demônio, Jesus se manifestou
para destruir as obras do demônio. E a teologia, nós vemos hoje, incluso dentro da igreja, um ensinamento, nós vemos umas pregação, nós vemos um modernismo se infiltrando na igreja, de maneira que já não se combate o pecado, já não se fala do pecado, já não se fala do inferno, já não se fala dos dogmas da igreja, né? Já não se tem o Cristo crucificado como nosso modelo de santidade. Ora, quando olhamos para a Sagrada Escritura, nós vemos lá o apóstolo São Paulo dizer em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 18, que diz o apóstolo Paulo que a nossa linguagem é a linguagem da cruz. E o apóstolo Paulo continua no 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 23, que vai dizer assim: não pregamos o Cristo morto, mas o Cristo crucificado, loucura para os pagãos, escândalo para os judeus. Nós sim devemos buscar a Cristo por meio da cruz. Devemos sim buscar a santidade. A teologia da libertação nunca, não se vê mais falar de santidade, esse mal que tem se filtrado. E Jesus, a própria Sagrada Escritura, o próprio documento da igreja relata da santidade. Quando olhamos para Levítico, no capítulo 19, no versículo 2, vai dizer: sede santo como vosso Pai Celeste é santo. Levítico capítulo 11, no versículo 44, diz: sede santo como vosso Pai Celeste é santo. Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, no versículo 48, diz: sede perfeito como vosso Pai Celeste é perfeito. Hebreus no capítulo 14, versículo 2 diz: buscai para a santidade, porque sem a santidade ninguém verá Deus. Então, meus irmãos, podemos ver nessas pequenas passagens bíblicas que Deus quer tanto que a gente siga o caminho da cruz, como diz Evangelho de São Mateus no capítulo 10, no versículo 38, e Evangelho de São Mateus no capítulo 16, no versículo 24, que diz assim: quem não toma a sua cruz não é digno de mim, renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. E como a gente vê que a própria Sagrada Escritura fala tanto que o próprio Jesus mandava renunciar a si e tomar a sua cruz, e que não tomasse a cruz e quem não renunciasse a cruz para segui-lo não era digno dele. Como o próprio Deus fala que a gente deve buscar a santidade. A santidade não é um fanatismo, como muitos têm falado por aí. O próprio Catecismo da Igreja Católica, ali no parágrafo 2015, o Catecismo, parágrafo 2015, vai dizer: o caminho da santidade passa pela cruz. Então o próprio Catecismo também relata essa verdade de fé. Santo Afonso Maria de Ligório, santo doutor da igreja, ele vai escrever no seu livro Escola de Perfeição Cristã que o princípio da santidade era amar a Deus. E ele escreve também detalhes da santidade no livro Prática de Amor a Jesus Cristo. Então até os santos, né, que buscaram e a igreja reconheceram que foi santo, fala da santidade. Mas jamais você vê a teologia da libertação, as pregações modernas falar de santidade. É muito raro, é muito difícil. E hoje se tornou modernismo, e vou denunciar alguns pontos que a gente tem chegado na igreja hoje notado. É comum em alguns lugares nós chegarmos hoje e encontrarmos um Cristo sem a cruz. Vemos um Cristo com a cruz vazia. E essa mentalidade da teologia da libertação, essa heresia talvez pregada por essa mentalidade evangélica protestante lá para eles, em dizer que o Cristo já desceu da cruz, o Cristo não tem a cruz. Já citei para vocês as passagens do apóstolo São Paulo em 1 Coríntios capítulo 18, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23, e vemos o Cristo ali sem a cruz. Isso é uma heresia. O Cristo, nós somos cristãos e abraçar a cruz de Cristo. O próprio Jesus fala: toma sua cruz e me segue. E não essa mentalidade de que o Cristo já desceu da cruz, Jesus já venceu o pecado, não pode pecar à vontade, o importante é a fé. Não, não, não. A nossa verdade, nosso pensamento não é esse, o nosso ensinamento real da igreja não é esse. Nós, ao entrarmos na igreja, nós gostamos de contemplar a cruz, porque foi na cruz que Jesus nos resgatou do demônio, do mundo, do pecado, e derramou por cada um de nós até a última gota de sangue. Então é comum ver hoje essa mentalidade da teologia da libertação, de não vermos a cruz de Cristo e o próprio Cristo crucificado, né? Nós vemos também aqui o próprio Frei Leonardo Boff. Ele, não sei se eu vou encontrar aqui rapidamente para estar dando essa passagem a vocês. Um minutinho aqui. Aqui é muito. Eu quero ler esse trecho para vocês, que ele é importante.
Irmão de Leonardo Boff defende Bento XVI e critica a teologia da libertação. Em maio de 1986, o irmão Clodovis e Leonardo Boff publicaram uma carta aberta ao cardeal Joseph Ratzinger, e o artigo analisando a instrução Libertatis consentia que o futuro do Papa Bento XVI visava corrigir o suposto desvio da teologia da libertação da América Latina. Os religiosos brasileiros desaprovam com um ponto de ironia, uma boa dose de audácia, a linguagem com 30 anos de atraso no texto. Em 2007, o irmão mais novo de Leonardo Boff voltou à carga, mas dessa vez o alvo foi a própria teologia da libertação, movimento do qual ele foi um dos principais teóricos, que defende a justiça social com compromisso cristão. Ele censurou a instrumentalização da fé pela política, enfureceu velhos colegas ao sugerir que teria sido melhor levar a sério a crítica de Ratzinger. A entrevista da Folha de São Paulo por telefone foi Frei Clodovis Boff, que disse a Bento XVI defendeu o projeto essencial da teologia da libertação, mas a crítica por superdimensionar a força do secularismo no mundo. Aqui tem. Bento XVI foi o grande inimigo da teologia da libertação. Isso é uma caricatura. Nos dois documentos publicou Ratzinger, defendeu o projeto essencial da teologia da libertação, compromisso com os pobres, com a consequência da fé, ao mesmo tempo critica a influência marxista. Aliás, é uma coisa que eu também critico. No documento de 1986, ele aponta a primazia da libertação espiritual perene sobre a libertação social, que é a história corrente hemogênica da teologia da libertação preferiu não entender essa destinação. Isso fez com que muitas vezes a teologia degenerasse a ideologia. Roma responde: o amor é lúcido, corresponde quando julga necessário. O jesuíta espanhol John Sobrino diz: a teologia nasce do pobre. Roma simplesmente responde: não, a fé nasce em Cristo e não pode nascer o outro jeito, assim debaixo, né? O cristianismo anônimo constituiu uma ótima desculpa a deixar de lado Cristo, a oração, o sacramento, a missão, dedicar à transformação de estruturas sociais. Então aqui na página 163 nós vemos mais detalhes. Quero só terminar o comentário que diz assim: existe hoje um novo tipo de pregação dentro da igreja, que ela não mais denuncia o pecado, mas ela quer uma pregação de inclusão ao pecado. Uma pregação que não mais denuncia o pecador, para que ele se renuncie o pecado, se converta e venha até Cristo, mas que inclua o pecador e sua vivência no pecado. E isso é uma falsa pregação. É aquilo que diz o Evangelho de São João no capítulo 8, no versículo 44, que Satanás é o pai da mentira, e certamente isso é uma mentira. Obviamente isso vai aí render numerosas multidões, né, de pessoas que querem uma pregação light, uma pregação adocicada, para não ali abrir mão do seu erro, do seu pecado, para amar a Cristo, né, para se abrir a uma vida de renúncia, como o próprio Jesus ali pregava nas suas pregações, como um testemunho de Evangelho de São Mateus, ali o próprio João Batista, Evangelho de São Mateus, no capítulo 3, no versículo 10, e o próprio João Batista dizia: o machado já está posto à raiz, toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Então, uma pregação de inclusão. Você agora é incluído com o seu pecado, né? Inclusão do seu pecado, e fica por isso mesmo. Não. Nós devemos denunciar o pecado, nós devemos sim falar com caridade, falar com amor, falar com gentileza. É aquilo que Santo Agostinho ele diz: a verdade deve ser dita com amor, mas o amor nunca pode impedir de dizer a verdade. É aquilo que diz 1 Timóteo no capítulo 2, no versículo 5, nenhum atleta será coroado se não lutar conforme as regras. O Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 851, ele vai dizer: Deus quer que todo se salve pelo conhecimento da verdade. Então, você é convidado a se debruçar nesses escritos. Tem também outro exemplar, eu citei no primeiro vídeo, vou colocar no segundo também, esse maravilhoso livro de professor Felipe Alquino. Tem muito a debruçar, tem muito a explicar, né? Tem
ótimos aí fontes também segura na internet para estudar esse fato. E hoje nós devemos combater esse malefício que tem se infiltrado na igreja, o marxismo que tem se infiltrado dentro da igreja, chamado teologia da libertação. Nós vemos aí como o próprio Leonardo Boff, eu me recordei de uma coisa interessante, né, na pesquisa que eu fiz a ele ressalta São Francisco de Assis como um revolucionário. Você vê o que é uma mente errônea, né? O que é uma mente louca, né? O próprio São Francisco de Assis, que foi ali um ícone importante ali do século XIII, que ele não foi um revolucionário contra a igreja para abraçar o pobre, mas sim aquele que foi utilizado para Deus, que reformou a igreja sem sair da igreja, diferente de Lutero, mas ali reformou a igreja sem sair da igreja ali, mas então fundou a ordem franciscana e sua inspiração pela graça do Espírito Santo deu fruto, e até hoje nós vemos aí e temos aí hoje o nosso saudoso São Francisco de Assis, né? Durante a trajetória da nossa igreja, nós vimos aí diversos tipos de heresia, mas hoje vemos uma corrente de heresias que tem aí infiltrado todos os dogmas, e nós devemos sim pregar a verdade. Nós não temos interesse em uma luta de classe, não temos interesse de uma pregação politizada, não temos interesse de uma pregação que só fala atualmente da coisa material, baseada ali em Karl Marx, o marxismo, o materialismo, uma pregação do material, somente de uma sociedade perfeita, uma futura sociedade perfeita. Não, essa sociedade perfeita para nós cristãos católicos não existe. Dali, talvez, né, a gente pode até encontrar um exemplo ali nos escritos de Santo Agostinho, Cidade de Deus, das duas cidades, podemos se basear também, mas a nossa tese católica cristã é acreditar na vida eterna, é acreditar na salvação eterna. E Jesus ele veio não como um socialista, não como um revolucionário, mas Jesus pregava a salvação, Jesus pregava abandonar o pecado. Muitos pecadores sim, realmente se encontrou com Jesus, mas todos aqueles que tiveram encontro com Jesus na Bíblia, se tinha um pecador que se encontrou com Jesus na Bíblia e continuou no pecado, todos Jesus falava: vai e não peques mais, vai, tua fé te salvou. Então a prega é uma pregação politizada que só fala somente da sociedade. Jesus ele pregava a salvação eterna, e nós queremos ouvir palavra que nos aproxima da salvação eterna, da santidade, de renunciar ao pecado, de ser uma pessoa melhor sim, mas para Deus, né? Nos recorda um santo que fala, São Pedro Poveda, ele vai dizer, São Pedro Poveda, ele tem uma passagem que ele diz assim: não seja aquilo que os outros querem que você seja tu aquilo que Deus quer que tu seja, né? São Pedro Poveda, ele tem uma passagem nesse calibre. Nós devemos buscar ser aquilo que Deus quer que nós sejamos, que fomos diante da sua presença. Devemos se preocupar com a nossa salvação, a edificação da nossa fé, não numa coisa social, material, que é aqui contra a perfeição. Não, eu acredito na vida eterna, eu devo combater, eu devo falar assim daquilo. Santo Afonso Maria de Ligório, ele escreve, né, que a pregação do inferno, ela evita uma alma de cair até lá. Então devemos voltar a falar dessa verdade, não a pregação somente adocicada, que fala somente de tudo, menos uma pregação que atrai a pessoa para se confessar, que atrai a pessoa para mudar de vida, que atrai a pessoa para a conversão. Não se trata de impor. Se falar a verdade é impor, Jesus foi o primeiro que impôs a pessoa. Já a palavra da Bíblia foi o primeiro que impôs a pessoa. Não se trata de impor, né? Existe uma santa agora que eu não me recordo muito bem. Ela fala que a nossa missão é pregar a verdade. Aceita quem quer. Pregamos aqui a verdade. Aceita quem quer. E não se trata de impor. Quem quiser viver em pecado mortal, e quem decide viver em pecado mortal achando que é bobagem, tem a liberdade. Você é livre. Todos somos livres. Aqui eu estou aqui nós fazendo vídeo. Você segue se você quiser. Porém,
toda escolha tem consequência, e eu acredito na doutrina da igreja. O catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1035, vai dizer que aquele que morre em um só pecado mortal, sem um arrependimento contrito e verdadeiro, desce após a sua morte imediatamente ao fogo do inferno. É o que fala o nosso catecismo na Igreja Católica. Não só o catecismo, a própria Sagrada Escritura fala, Evangelho de São Mateus fala diversas vezes do próprio inferno. Evangelho de São Mateus capítulo 10, versículo 28, Evangelho de São Mateus no capítulo 3, no versículo 10, entre outras passagens, ali São Mateus no capítulo 25, no versículo 30, onde diz que ali haverá choro e ranger de dente. A própria Sagrada Escritura é clara, nós devemos seguir à risca aquilo que prega o Evangelho. Pregamos sim por amor, devemos sim amar, devemos sim perdoar o nosso próximo, mas o mais importante é fugir do pecado mortal. Todos os pecadores que se depararam com Jesus na Bíblia, Jesus perdoou o pecado e diz: vai e não peque mais. Não se engane, não se iluda, não caia nessa cilada. Quem morre em estado de pecado mortal, sem arrependimento, sem uma busca de mudança de vida, não alcança a salvação eterna. Lembrando que para o pecado ser mortal, ele precisa de 3 estados: pleno consentimento, livre-arbítrio, né? Pleno conhecimento, pleno consentimento e livre-arbítrio, né? E muitas pessoas sabem o que está fazendo e ficam apelando ali para uma falsa misericórdia. Desperta tu que dorme. Nossa Senhora, em 1917, ao aparecer para ali as pastorinhas de Fátima, ela falou que ali mostrou para aquela criança como uma chuva, e mostrou que naquela chuva como flocos de neve que caía na terra, e falou: veja minha filha, cada floco de neve que cai no chão é como se fosse a mesma chuva do inferno, que cai almas frequentemente no inferno. Não se engane. Evangelho de São Mateus no capítulo 7, no versículo 13, no versículo 14, diz que larga e espaçosa é o caminho que conduz à perdição. Perdição é condenação, e muitos são que passarão por ela. Muitos, estreito e apertado é o caminho para o céu, e raríssimos são que entram por ela. Pela própria passagem da Bíblia, não tem como buscar ali outro meio de reflexão se não for meditar. O céu tem que buscar com busca de quem quer santidade. Evangelho de São Mateus capítulo 11, versículo 12 diz que desde o tempo de João Batista até os tempos vindouros, o céu é arrebatado à força, são os violentos que a conquista, violento contra nós mesmos, e até ele tem prejudicado pregações que não são de acordo com a verdade. Pessoas que não querem se converter começa a perseguir. Ora, meu irmão, ora, minha irmã, paciência, paciência. Pregamos a verdade, aceita quem quer, porém cada escolha tem a sua consequência. Deixa aí, né? Papa Pio XII foi um dos papas que denunciou a teologia da libertação. Papa João Paulo II, nosso Cardeal Ratzinger, logo mais tarde Bento XVI, ali o Papa Paulo VI foram ali exemplos da nossa igreja, ícones da nossa igreja, que nos apontaram a combater a teologia da libertação. E aqui temos testemunho de sacerdote, teólogo e professor Felipe Alquino, também teólogo, para você se aproximar, se aprofundar na fé. Espero ter te ajudado. Que Deus te abençoe. Salve Maria Imaculada.